Senhoras e senhores ouvintes em diferentes contextos geográficos, internautas, no final do mês de julho, mais especificamente no dia 26, se comemorou o Dia dos Avós. Avós e avós. Algumas escolas fazem algumas atividades interessantes nesse dia. Se solicita, por exemplo, que algumas crianças entrevistem seus avós, seu avô, sua avó, para perguntar como eram as coisas no tempo que eles eram crianças, adolescentes, mais jovens, o que mudou, como mudou, por que mudou. São atividades interessantes porque você estimula a rememoração dos idosos, isso é muito bom. Você integra esse conjunto de saberes, né, ao espaço formal da educação, que é a escola. Você valoriza os idosos e você permite esse diálogo de diferentes gerações. Às vezes ali uma criança nas séries iniciais, ao entrevistar seu avô, a sua avó, e isso aí é uma interação dialógica que que do ponto de vista que potencializa as relações afetivas. Isso é um lado positivo de quando se analisa o papel dos idosos na sociedade. No entanto, infelizmente, nem sempre é assim. O que acontece, e é muito chato se falar desse assunto, dessa temática delicada. O que se acontece, infelizmente, em muitas casas, é algo que é altamente violento do ponto de vista do ponto de vista afetivo e às vezes do ponto de vista até físico. A violência contra idosos. Isso é um problema muito sério da atualidade. Primeiro, é a questão positiva que é interessante se atentar. Vários povos indígenas do Brasil tem uma diversidade de povos indígenas, mas algo que é muito comum em vários povos indígenas, diferentes etnias, é a valorização dos seus velhos, das suas velhas. Os idosos e as idosas são fontes de sabedoria, orientam os membros da tribo, os mais novos, são líderes espirituais, líderes do ponto de vista da gestão mesmo das questões relacionadas às práticas socioculturais das tribos indígenas. Então, para muitos povos indígenas, os idosos são lideranças, são fonte de saberes. No entanto, gente, aconteceu um erro grave, né, ao longo da história do Brasil, e ou um conjunto de erros, e muitos idosos passaram que não são considerados fontes de saber, muitas vezes são considerados como um obstáculo. Por exemplo, há pessoas que se queixam que não pode ir para uma determinada festa, um determinado lazer, para não deixar um avô, uma avó sozinho em casa, ou um pai que está idoso, uma mãe que está idosa, está acamado, e acha aquilo um absurdo, e trata mal, e diz que aquele idoso está atrapalhando a sua vida. Imagine uma pessoa com 75, 80, 90 anos de idade ouvir de alguém com coração duro, de pedra, que esse idoso está atrapalhando a vida dessa pessoa. Imagine como vai ser impactante. Essas pessoas, em primeiro lugar, elas estão tratando o idoso de maneira errada e objetificando esse idoso. É como se fosse um objeto. Às vezes chegam visitas, tem casos aí que chegam visitas na casa e as pessoas escondem seus idosos. Ou então constroem um quarto separado, lá um muquifo, lá separado, aí coloca lá o pai, ou a mãe, ou um avô, uma avó, separado. Por que objetificar? Para citar aqui um exemplo, é como se você tivesse um sofá. O sofá não serve mais, tá ruim, tá velho, aí você compra um sofá novo. Você pega o sofá velho e coloca lá num quarto lá onde guarda coisas antigas, ou então joga fora. E muitas pessoas fazem isso com o idoso e com a idosa. Objetifica, não dialoga,
não conversa além da questão do respeito. Há netos e netas aí que não respeitam os idosos, chamam de vocês, xingam, maltratam, tratam de maneira complicada. Porque eu chamar de você, alguém pode dizer, mas isso é menos grave. Mas para um senhor de 80, 85 anos de idade, que é de um outro contexto geracional, esse tipo de atitude é terrível. E além disso, tem uma outra questão. Voltando à questão dos indígenas, vários povos indígenas que tem no Brasil, eles não têm asilo. Os idosos vivem na ambiência do contexto afetivo da tribo para ensinar, para que os seus saberes e fazeres sejam aproveitados do ponto de vista transgeracional, para que passem esses saberes para outras gerações. Agora, o que é que muitas vezes as pessoas fazem? Voltando à questão da objetificação. Se o sofá não interessa, coloca lá no quarto separado, num quarto de entulho lá, e fecha a porta e deixa separado lá. Se muitas vezes, o que é que se faz? Há casos em que um senhor, uma senhora tem 6, 7, 8 filhos e acabam morrendo em abrigos de idosos. Essas pessoas devem entender o seguinte: fique atenta para a lei do retorno. Todos esses maus tratos, toda essa prática sórdida de xingar, de agredir, às vezes agressões físicas. Houve, por exemplo, no contexto pandêmico recente, casos de aumento de violência contra idosos nas casas. As pessoas estavam estressadas com a situação complicada da pandemia, descontavam em quem convive com eles. É um animal que tem que passar na sua frente, que chuta, é o filho pequeno que trata mal, idosos que muitos idosos sofreram nesse período. Então isso é terrível. Uma situação como essa, se você escutar nas proximidades da sua casa, pessoas que tratam mal os idosos, você tem que denunciar. Porque essa questão de você deixar do jeito que está, não é? Imagine você se deitar à noite, que consciência, né? Será que a consciência não pesa? Você saber que ali do lado tem uma senhora que trabalhou a vida inteira, se dedicou toda uma vida. Uma senhora ela e o seu esposo dedicaram toda uma vida para cuidar das famílias, para criar 8, 9 filhos, para depois ficar num jogo de empurra. Porque acontece muito isso. Olha, leva para tua casa que eu não tenho tempo. Não, leva você. Não dá. Aquelas desculpas idiotas. Inclusive aquelas desculpas horrorosas. Algumas pessoas falam assim, mas meu marido pode ficar chateado. Aí às vezes o filho, mas minha mulher pode ser que não goste. Como é? Quer dizer, você, seu companheiro, que é mais importante que seus pais. Em que contexto? De que forma isso? Né? É algo extremamente complicado isso. Então não é uma questão de hierarquização, de quem é mais importante e quem não é mais importante. É uma questão de respeito às diferentes gerações. Então essa situação ela é fundamental que se tenha consciência de que você está sujeito à lei do retorno. O mal que você faz aqui com esses idosos, a conta vai chegar. Quem adota esse tipo de prática está comprando a crédito. Um dia a fatura chega. Saúde e paz, até a próxima.